Acredito mesmo que tudo é permitido por Deus. Nada daquela questão de ter vontade permissiva, vontade soberana, não, não é isso. De fato, tudo acontece, entendeu? Tudo acontece. E a gente pode observar que, independente de permissão de Deus ou não, né? Nessa crise assim, a gente pode observar isso, a gente pode conferir de tudo ser permitido, tudo acontecer de uma forma natural. Basta a gente olhar para os noticiários, a gente vê a violência urbana, a gente vê sequestro de pessoas, a gente vê desrespeito, a gente vê pessoas sendo assassinadas e a gente vê catástrofes naturais, a gente vê um monte de coisas horríveis acontecendo todo dia, o dia todo. Então, quando a gente olha para esses movimentos acontecendo de terror, né, de dificuldades na limitação humana, na história humana, a gente não vê nem de forma concreta um poder sobrenatural para impedir essas coisas acontecerem. Sabe? Se a gente vai pontuar alguma coisa acontecendo, Deus me deu um livramento, é uma coisa assim tão pequena, tão de quintal, que a gente não consegue ver, se a gente abrir a lente, a gente não consegue ver de uma forma grande, de uma forma muito, sabe, universal. A gente só vê isso pontualmente, assim, que a gente não deixa para lá. O mal, de fato, acontece com todas as pessoas, na nossa vida como um todo, mas o mal não é o mal em si. Eu não posso reconhecer o mal como o mal em si. O mal, a gente só vê o mal como mal quando ele gera sofrimento ou por causa da presença humana. Quando a gente vai perceber que o mal é mal, por exemplo, numa catástrofe natural, a gente vê a catástrofe natural, um terremoto acontecendo, a gente só vê que é mal quando a gente percebe, ou pelo resultado da quantidade de pessoas que morrem. E eu não vejo de fato nenhum propósito de Deus isso, não, mas Deus teve propósito isso. Deus estava olhando para essas pessoas que não criam nele, não tinham amor, não tem isso, sabe? Aliás, eu poderia até perguntar, e Deus com isso? Porque quando a gente vai olhar o mal, sem ser mal em si, o mal é por causa das vítimas humanas, a gente vê, por exemplo, um tremor de terra quando acontece por causa da batida das placas tectônicas e não tem a ver com o ser humano, mas porque nós estamos morando naquela região, então nós sofremos. Sofremos e é muito, a gente pode ver isso nos noticiários. E Deus com isso? Deus seria responsável por isso? Deus seria responsável pelas catástrofes e pelo mal e pelo terror que acontece no nosso dia a dia? Não creio que Deus seja responsável, certo? Porque eu vejo a presença do mal não como o propósito de Deus, eu vejo a presença do mal como a soberana liberdade que Deus deu ao ser humano. Deus deu liberdade ao ser humano. E muitas vezes o terror acontece, o sofrimento acontece porque as pessoas escolhem apertar o gatilho diante dos outros. Eu não acredito de fato que nem tão pouco quando acontecem as catástrofes que tem a ver com o dedo de Deus para punir pessoas, também por outro lado, porque nesse caso, quantas pessoas que estão ali que são fiéis a Deus e vão morrer de graça? Não. Pode esquecer. Eu vejo em todas as coisas assim, sabe, como que Deus, ele não é responsável, mas porque ele concede liberdade ao ser humano. Se Deus concede liberdade ao ser humano, então eu escolho morar onde eu quiser e assim eu vou acabar sofrendo as consequências daquela moradia. Se Deus concede liberdade ao ser humano, então a pessoa escolhe fazer o bem ou o mal umas às outras. Então Deus acaba permitindo o sofrimento, certo? E com isso ele demonstra que você tem o direito e, por que não, aquela intenção de fazer o bem, aproveitando bem a liberdade de Deus. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que Deus está nos conduzindo em amor dia após dia e vejo que as coisas erradas, as coisas, o terror que nos
que acaba nos vitimando, está entendendo? Que muitas vezes esse terror é em nome da fé. Isso é horrível. E Deus com isso, por que Deus não vai lá e diz, não, você não vai matar o outro ser humano, ou você não vai matar em massa. Eu não mato em massa. Você também não pode matar em massa. Mas ele deixa as coisas acontecerem. E o pior de tudo isso, aliás, o melhor e o mais bonito disso tudo, eu quero até corrigir, é porque Deus sofre junto. Deus sofre junto. E Deus com isso, Ele sofre junto com aqueles que padecem. Foi assim que aconteceu lá na cruz do Calvário. Deus não disse assim, você não vai para a cruz, certo? Você vai ser poupado da cruz. Não. Ele estava lá, sofrendo junto com o Filho, apesar do Filho não perceber. Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Senhor me desamparou, porque o Pai me desamparou. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele sofrimento da cruz de Cristo não era para nos deixar livre das mazelas do mundo, mas era para nos informar que Deus se identifica com as nossas mazelas. É para dizer que muitas vezes o Senhor Jesus Cristo está lá junto com a gente. O porquê nos desamparaste nada mais é do que, além da identidade de Deus, do sofrimento humano, é dizer que Deus está ali apesar de nós não percebermos. Ou seja, nas ausências de Deus, Jesus sofre com a gente. Então, quando nós somos livres para amar, nós temos o direito de fazer o bem e termos cuidado da nossa vida e não colocar a culpa em Deus e nem no diabo, mas tomar de conta de todas as coisas que Deus coloca diante de nós. Sabe por quê? Porque na sua soberana vontade, Deus nos permitiu viver o amor, para que a gente pudesse aprender a amar a vida, aprender a amar uns aos outros, aprender a amar a Deus, aprender a amar o projeto de Deus, que é Jesus Cristo, e aprender a amar o nosso planeta, e cuidar deste planeta, e cuidar um do outro, porque Deus, Ele está exatamente contribuindo para que a gente aprenda a viver com coragem o nosso dia a dia. Pense nisso.